A data FIFA é aquele momento que o torcedor costuma ficar chateado por não poder ver o seu time jogar. Ainda mais em um momento como o nosso agora, em que o Inter vive a melhor fase do ano. Um Inter com 14 jogos de invencibilidade. Eu acredito que o sentimento de todo torcedor colorado seja cada vez mais querer ver este Inter de Roger Machado jogar. Obviamente a gente não queria uma data FIFA neste momento para interromper essa ótima sequência do Internacional. Mas é algo que está fora do nosso controle e está acontecendo. Mas também é uma boa oportunidade para a gente ver os selecionáveis do Inter em campo, a gente ver os jogadores do Inter defendendo as seleções de seus países. E este início de data FIFA trouxe uma baita notícia para o torcedor do Internacional. Eu tô falando de Ener Valencia. Ontem o Equador goleou a Bolívia 4-0, com uma atuação de luxo do atacante do Internacional. Dos 4 gols, ele participou diretamente de 3. Para quem não acompanhou, o Ener Valencia fez um gol e deu 2 assistências. Então participou de 3 dos 4 gols do Equador. E mais, além do gol e das 2 assistências, o Ener Valencia ainda teve um gol anulado. Enfim, uma atuação de luxo do atacante do Internacional, uma baita partida do atacante colorado neste início de data FIFA. E agora, nesse exato momento, eu sei que tu pode estar pensando aí em casa, nesse feriadão, assistindo o vídeo seguinte. Porra, o Leão tá de sacanagem. O que eu quero saber do Equador ganhando a Bolívia? O que eu quero saber do Valencia atuando bem pela seleção dele? Eu quero saber dele jogando bem pelo Inter. Em partes eu concordo contigo, mas a gente tem que pegar o contexto. O Ener Valencia é um atacante que está lutando para recuperar sua confiança. Foi um atacante extremamente importante para o Inter no ano passado, embora infelizmente tenha ficado marcado por aquela atuação no Beira-Rio contra o Fluminense. Mas tem que se lembrar que ele levou o Inter até aquela semifinal. Os gols dele levaram o Inter até aquela semifinal. Então foi sim um atacante muito importante para o Inter no ano passado e que em certo momento desse ano perdeu a confiança. E a gente já conversou por aqui algumas vezes. E, inclusive eu trouxe informações de colegas equatorianos que acompanham o Ener Valencia há mais tempo e que me relataram que ele não estava sendo criticado somente no Internacional, mas também na seleção equatoriana, também pelos torcedores do seu país. E que, conforme este colega jornalista equatoriano, que eu conversei com ele em relação à situação do Valencia, o Valencia tem uma dificuldade enorme de superar estes momentos adversos e recuperar a confiança. Só que nos últimos jogos que ele tem entrado pelo Inter, ele tem jogado melhor. Não tá mais sendo aquele Valencia perna mole, como a gente estava vendo nos últimos jogos. Tá sendo o Valencia muito brigador, muito atuante, voltando a atuar bem. Ainda não no mesmo nível do ano passado, mas voltando a atuar bem. E agora também na sua seleção, voltando a desencantar, voltando a jogar bem, voltando a ser importante nas vitórias do Equador nas eliminatórias da Copa do Mundo. Então sim, torcedor colorado, é uma baita notícia. Quanto mais confiança o Ener Valencia tiver, quanto mais futebol ele recuperar, melhor vai ser pro Internacional. Mais decisivo ele vai voltar a ser com a camisa colorada. Mas agora eu sinto quebrar esse alto nível, esse tom de felicidade que a gente tava até aqui. Isso porque a gente tem que falar sobre uma situação preocupante de Bernabei. Hoje um dos melhores jogadores do Internacional, peça essencial no Inter de Roger Machado, que está nesta sequência invicta de 14 jogos. Todo mundo sabe, eu não vou ficar batendo nisso, de que o Inter está negociando para tentar diminuir o valor do Bernabei, o jogador que já disse que está feliz por aqui, e poder comprar o atleta. Afinal, o empréstimo dele acaba no final desse ano. Então o Inter está fazendo esse esforço. Só que tem um grande problema e algo que está me preocupando muito. Aliás, mais de uma coisa que tem me preocupado muito. A primeira coisa, como já falei por aqui, só vou relembrar, mas também não vou ficar batendo muito em cima, é a declaração de André Mazzucco, que há algumas semanas disse o seguinte, que é uma negociação extremamente difícil para o Internacional. É uma situação extremamente complicada para o Inter, porque, conforme o diretor executivo do Internacional, o clube teve que aceitar algumas coisas para conseguir contratar o Bernabei. E agora isso está dificultando. E essas coisas é uma coisa, na verdade, o valor do Bernabei. Repito, se o valor que o Celtic quisesse pelo Bernabei fosse os 4 milhões de euros que alguns jornalistas informaram de início, eu não tenho dúvidas de que o Inter pagaria. Faria um esforço,
mas pagaria. O problema é que o Celtic está querendo um valor na casa dos 8 milhões de euros, completamente fora da realidade do Internacional. Então essa é a primeira coisa que me preocupa. Mas o que mais está me preocupando nessa situação é um muito provável leilão que o Celtic vai fazer pelo jogador. Bom, conforme informações do jornalista Fabrício Falkowski, do Correio do Povo, ele que cobre há décadas o Internacional, o Celtic não tá lá muito disposto a negociar com o Inter neste momento. O Celtic não tá lá muito disposto a baixar o valor do Bernabéu neste momento. Isso porque sabe que o jogador tá extremamente valorizado, é um jogador que tá ganhando mercado e sabe que o Inter tá desesperado para contar com o atleta para a próxima temporada. Sabe que o Inter tá desesperado para fechar logo esse negócio. Então, diante disso, conforme o Fabrício Falkowski, trazendo para uma linguagem mais do dia a dia, o Celtic está deixando o Inter em banho-maria. Só quer começar a negociar mesmo mais a fundo após o fim do Campeonato Brasileiro. Isto porque o Celtic também está esperando chegar propostas pelo Bernabéu. Ou seja, o Celtic está cozinhando o Inter em banho-maria, sabe da vontade e até do desespero que o Inter tem neste momento para fechar logo o negócio e está esperando propostas de outros clubes. E aí fica claro. Por que o Celtic está esperando propostas de outros clubes? Para fazer um leilão com o Internacional. Isso tá claro e evidente. Para chegar daqui a pouquinho e dizer, olha, tal time ofereceu os 8 milhões de euros que a gente quer. Bom, vocês querem que ele siga no Internacional? O jogador quer seguir no Inter? Vocês conseguem pagar mais do que isso? Porque se não conseguir, ele volta para nós e a gente vende para esse outro time. Então tá claro e evidente que o Celtic tá querendo fazer um leilão com o Internacional pelo Bernabéu. Por isso que o Celtic tá querendo negociar realmente mais a fundo somente após o final do Campeonato Brasileiro. Por isso que o Celtic tá querendo deixar o Inter neste banho-maria, porque sabe da necessidade do Internacional em manter o lateral, que hoje é um dos queridinhos da torcida, um dos principais jogadores do Inter e um dos poucos grandes laterais, bons laterais esquerdos do futebol brasileiro. Então é óbvio que eu quero que o jogador fique no Internacional. É óbvio que eu gosto demais do Bernabéu. É claro que eu tô puto com o Kudê por não ter utilizado o Bernabéu, por ter utilizado, inclusive, zagueiros improvisados como laterais e não ter dado oportunidade para ele. É óbvio tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, mesmo entendendo da necessidade que o Inter tem hoje em manter o atleta e da vontade do jogador, eu acho bom o Inter abrir o olho. Eu acho bom o Inter ficar de olho muito aberto para não entrar num leilão daqui a pouquinho aí, como o Celtic está querendo fazer, e gastar mais do que pode, mais do que deve. Sim, o Bernabéu é um bom lateral. Sim, é um grande jogador e tem demonstrado isso. Mas o Inter também não pode correr o risco de pagar mais do que ele vale. O Inter não pode correr o risco de entrar num leilão e gastar mais do que pode. E agora, antes da gente encerrar esse nosso papo, eu quero a tua opinião por aqui em relação a Ener Valencia. Bom, quando o Borré chegou, muito se falava em Borré e Valencia lado a lado, mas o Valencia entrou numa péssima fase e hoje acaba sendo reserva do Internacional. Mas agora recuperando a confiança, entrando bem nos últimos jogos. Tu acha que nessa reta final vale daqui a pouquinho o Roger colocar o Valencia ao lado do Borré em alguma dessas próximas partidas, desses últimos 5 confrontos finais do Inter no Brasileirão? Ou acha melhor não, time que tá ganhando não se mexe, deixa assim, com o Valencia sendo uma peça de reposição? Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia bacana de sempre. E como eu sempre falo também no final dos vídeos, se tu não conheceu o canal, gostou, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. E muito importante, deixa o teu like, que ajuda demais o canal. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!